Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Sofá Expresso, o seu shot de sabedoria matinal para ajudar a encarar o dia sem querer voltar para debaixo das cobertas. Eu sou a Julie e hoje nós vamos falar de um tema que me desafia mais do que ser obrigada a ouvir a música ruim do vizinho: as emoções. E não, eu não tô falando daquelas emoções saudáveis que dão cor e sabor à vida, mas daquelas que te dominam, que te levam para o céu e para o inferno em questão de segundos, que te fazem sentir sem controle. Ou, como eu prefiro chamar hoje, a síndrome da montanha-russa emocional. Deixa eu confessar, se eu não prestar atenção, eu posso ser uma refém das minhas próprias emoções. Por exemplo, se eu tô me sentindo feliz, eu já acho que vou ser feliz pra sempre. Se eu me sinto triste, eu penso que nunca mais serei capaz de sair do fundo do poço. É uma dificuldade enorme em aceitar que as emoções são passageiras, sabe? De entender que elas vêm e vão, como as nuvens no céu. É como se eu me agarrasse a cada sentimento, tentando prolongar aqueles gostosinhos e tentando fugir para a colina dos ruins. E o pior é que, no final, eu sempre acabo exausta, esgotada, sem energia para viver o presente. Essa mania de me apegar às emoções me lembrou de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás e que é um convite à liberdade. É a história de um primeiro dia de trabalho. Eu lembro que eu tava uma pilha de nervos, ansiedade a mil, medo de não ser boa o suficiente, de cometer erros, de não me encaixar, de não atender às expectativas alheias e minhas. E eu senti um frio na barriga, sabe? Era um pânico. Mas ao mesmo tempo, tinha aquela pontinha de empolgação, de esperança, de curiosidade. E eu tentei lutar contra a ansiedade, me forçando a ficar calma. Mas eu lembro que quanto mais eu tentava, mais eu pensava naquilo e, óbvio, mais nervosa eu ficava. Era tipo uma briga de braço com a minha própria mente. Mas aí, passou o dia. Eu trabalhei, eu fiz o que tinha que fazer, conheci o ambiente antes, claro, conheci as pessoas. E no final do dia eu tava super exausta. Mas eu percebi que todas aquelas emoções, a ansiedade, o medo, a empolgação, elas foram assim como vieram. Sabe, tipo ondas no mar? Nenhuma delas ficou para sempre. E eu, a Julie, continuei ali, inteira. Apesar da tempestade emocional. Eu percebi que apesar daquilo ter tomado conta de mim por aquele período de tempo, eu não era a ansiedade, nem o medo e nem a empolgação. Porque depois que passou o dia, elas não estavam mais lá, sabe? Não tinha mais nada disso comigo. Eu era a observadora daquilo tudo. O espaço onde aquelas emoções surgiam e desapareciam. Só que, enquanto eu sentia tudo aquilo, eu não percebi isso. Pois é, nós podemos passar a vida, e não só um primeiro dia de trabalho, nos identificando com as nossas emoções, achando, sem nenhuma sombra de dúvida, que nós somos a nossa raiva, a nossa tristeza ou a nossa alegria. E aí no processo, a gente esquece
que é o observador. O espaço vasto onde todas essas emoções surgem e desaparecem. Podemos pensar que a felicidade está em apenas ter emoções boas e que as ruins são um problema a ser evitado. Mas o budismo, ele nos convida a reconhecer a impermanência das emoções, a entender que elas são apenas visitantes e que a nossa verdadeira natureza é a clareza, a serenidade, e a perceber que a verdadeira liberdade está em observar as emoções passarem, sem se apegar a elas, sem se identificar com elas. E não, isso não é papo de budista. Pare e pense, quantas vezes você já se esgoelou achando Meu Deus, é o pior dia da minha vida, isso nunca vai passar. E tá, que seja 2 dias depois, 1 semana depois, você tá lá, firme e forte de novo, sorrindo, se divertindo. E quanta coisa você fez acreditando que você era essa tristeza, essa decepção, essa ansiedade. É uma loucura, né? E aí, monge de sofá, qual a sua nuvem de hoje? O que você tá aí agarrando, tentando prolongar ou tentando fugir? Pode ser aquela alegria que você não quer que acabe, aquela tristeza que você não consegue soltar, ou aquela raiva que te consome por dentro. Nós podemos nos apegar tanto à ideia de que precisamos controlar as nossas emoções que podemos nos esquecer de que elas são como o tempo. A gente não controla, a gente apenas observa. E olha, muitas vezes o que nos parece um problema é, na verdade, uma oportunidade de nos conectarmos com a nossa verdadeira natureza. O budismo fala sobre a impermanência como uma das 3 características da existência. E olha, isso também se aplica às nossas emoções. E não é sobre reprimir ou ignorar o que você sente. Não é sobre isso. É sobre observar, sem julgamento, sem apego, sem identificação. É sobre entender que você não é a sua emoção. Você é o espaço onde a emoção acontece. É sobre ser o céu que permite que as nuvens venham e vão, sem ser afetado por elas. É perceber que a nossa força não está em controlar o que sentimos, mas em aceitar que tudo passa. Eu, por exemplo, se eu não presto atenção, eu posso ser a rainha de me apegar à felicidade. Se eu estou tendo um bom dia, ele acaba ficando não tão bom assim porque eu fico com medo que ele acabe. Isso é estragar o momento presente com a ansiedade do futuro. Mas lembrar dessa história, por exemplo, do meu primeiro dia de trabalho, me faz perceber que a alegria é como uma nuvem, que a tristeza também é como uma nuvem e que ambas vão passar. E eu tô aprendendo, aos poucos, a observar as minhas emoções, a recebê-las como visitas, a deixá-las ir sem apego, sem julgamento. E tenho percebido que a vida é muito mais leve quando a gente não tenta ser doidinho e controlar o incontrolável. Então, o nosso micro desafio de hoje é: da próxima vez que você sentir uma emoção intensa, seja boa ou ruim, pare por um instante, respire fundo e conscientemente observe essa emoção. Não tente controlá-la, mudá-la, apenas observe. Reconheça que ela está ali, mas que ela não é você. E observe ela se transformar, se dissolver, passar
e perceba que você é como o céu, que você permanece intacto, vasto e sereno. A liberdade emocional, monge de sofá, começa na observação. Bem, por hoje é só. Espero que esse shot tenha te ajudado a descer da montanha-russa emocional. E, por favor, não se esqueçam de seguir o podcast, de deixar a sua avaliação e de compartilhar com os amigos que podem aí estar sofrendo enquanto se identificam com todas as emoções que passam. Até a próxima. Que o seu dia seja cheio de céus azuis e nuvens passageiras. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.